é dia de passar vergonha na internet e, portanto, é dia de fazer um vídeo de maquilhagem antes e depois. Portanto, vamos começar e ver no que é que isto vai dar. Deste lado, do lado direito, vou fazer a maquilhagem como eu me maquio agora e do lado esquerdo como eu me maquiava antes. O antes eu refiro-me a uns 6, 7 anos. Hoje em dia, base, muita base, não pode faltar base. Ou base, ou baby cream, ou qualquer coisa. Eu vou utilizar base, a que eu uso, a Luz Magic da L'Oréal. Então, eu vou aplicar com um pincel língua de gato. Para ver se isto cabe tudo certinho. Meu Deus, na câmera já se nota uma diferença. Um bocadinho mais para puxar aqui para baixo. E aqui. No centro do rosto. A maneira disto ficar certinho. Espero que esteja em condições. Um bocadinho assim mais para o pescoço, orelhas, sem esquecer de esfumar tudo muito bem. E a base está pronta. A base está pronta. A base do lado esquerdo. Pó. Pó, muito pó. E não era posto com pincel. Nós utilizávamos a base em pó e achávamos que estávamos um arraso. Esponja. Eu vou-me arrepender tanto de pôr isto na net. Então, imensas diferenças, não é? Por isso, a diferença que mais me mete impressão é nos olhos, que não tem nada a ver, porque embora com a base fique um pouco mais brilhante, eu tenho a pele oleosa, mas com o pó fica um acabamento respeitável. Realmente nós não conseguimos maquilhar nada. Continuando com a pele, deste lado agora então eu vou colocar o pó, mas com o pincel não se admite, ninguém merece o pó com esponja. Eu às vezes costumo usar corretivo, outras vezes não. Como o meu decidiu dar o berro, não há corretivo para ninguém. Tenho os olhos um bocadinho chorões, mas nada de especial. Tudo bem esfumadinho para o pescoço, não há problema. E agora? Agora o que é que a pessoa faz? A pessoa corrige as sobrancelhas. Mas o que é que acontecia? A pessoa não sabia o que era corrigir as sobrancelhas. A pessoa inclusive tinha umas sobrancelhas estranhas. Portanto, esqueçam as sobrancelhas do lado esquerdo. Do lado direito, a pessoa penteia a sobrancelha e a pessoa
corrige a sobrancelha com pincel chanfrado. Foca. E a pessoa vai corrigindo minimamente esta desgraça que nasce por cima dos olhos. Sim, porque eu posso considerar as minhas sobrancelhas uma desgraça. Esta não, mas a esquerda é uma desgraça. Ao vivo a diferença não parece grande, mas na câmara deste lado eu não fazia nada. Portanto, vamos aos olhos. Agora é que vai ser complicado. Antigamente eu adorava fazer um belo smokey eye. E o que é que acontecia? Eu utilizava paletas mais fracas e em representação dos tons que eu usava, tenho esta paleta, a Smoky Technique da Wells. E sim, eu utilizava este tipo de tons. Prateados, brancos. Este preto é mate e eu utilizava preto shiny. Não me julguem. E como é que eu aplicava a sombra? Eu aplicava ou com as mãos ou com este tipo de pincel, estas esponjinhas que vinham sempre com as paletas. E era uma catástrofe. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa contigo. Eu pegava uma sombra preta, dedo no ar. Agora é um bocadinho mais complicado porque eu tenho as unhas grandes e antes não usava as unhas propriamente grandes. Pode dizer que isto não ficasse bem esfumado. Olha que sombra tão bem posta. Mas não se pode dizer que o esfumado aqui assim no côncavo não ficasse bem. Ficava. O esfumado. O que vinha por cima é que não. Para dar mais um bocadinho de preta à coisa, eu ia ainda lá com a esponjinha. Eu ia lá com a esponjinha e ainda punha mais preto. Porque fazer um esfumado na altura, o que é que era fazer o esfumado? Era pôr uma sombra por cima da outra. Hoje em dia eu opto por cores mais deste género. Vou utilizar o preto também com um pincel de sombras. E eu aplico aqui assim nesta zona a minha sombra preta. Sim, eu começo a fazer os meus esfumados ao contrário. Eu aplico primeiro as cores escuras. Claro que depende do tipo de cores que eu vou usar, mas eu hoje em dia utilizo bastante o preto no canto externo. Puxo um bocadinho aqui. Mas podemos dizer que dá um ar muito diferente. Para o olho esquerdo, pegamos aqui na nossa querida paleta, aquelas cores que eu usava fantásticas, todas muito parecidas, para fazer um bom smokey eye. E experimentar aqui o branco. E a pessoa punha o branco por aqui. Os meus esfumados eram ótimos. Depois eu com o dedo estava sujo preto, puxava para aqui.
para o lado direito. Hoje em dia a pessoa tem um bocadinho de noção das coisas e pega num tom mais clarinho. Não se compara o que está feito no olho com o que está feito no outro. E com o pincel com que apliquei o preto, vou aplicar um castanho clarinho. Para o passado, nós vamos continuar com a sombra branca. Continuar com a sombra branca e vamos esfumar aqui em cima. Ou melhor, iluminar cá em cima. E basicamente a nível de sombras de olhos era isto. Ninguém parece passar estas figuras na internet. Continuemos nos olhos. O que é que nos falta? Eyeliner. Porque nós adoramos eyeliner. A pessoa hoje em dia sabe fazer eyeliner. Caneta líquida, da Kiko, waterproof. Tenho uma relação amor-ódio com esta caneta, porque ela ao passar começa a secar, mas não importa, não importa. Nem sempre usa só assim uma eyeliner por cima. Às vezes faz um pequeno smoky na parte de baixo. E para isso, hoje em dia, não é? A pessoa utiliza o Super Liner Smokissimo da L'Oréal. Este aqui foi-me oferecido pela minha Joaninha. Beijinho, Joaninha. Eu aplico pouquinho e aos pouquinhos. Somente até metade do olho. Nunca até ao fim. Ao passar até ao fim, basicamente os nossos olhos vão ficar pequenos. Continuar. Agora vamos fazer o melhor eyeliner da nossa vida, que é o eyeliner de antigamente. Eu vou utilizar... Eu antigamente utilizava um lápis qualquer, por norma nunca era à prova d'água e acabava sempre com os olhos todos esborratados aqui assim por baixo. Mas eu agora não tenho nenhum desses. Vou utilizar este da Maybelline, o Lasting Drama. O eyeliner mais complicado de fazer na vida. Perfeito! Eu realmente sabia o que fazia. Só que não. Então, depois do eyeliner não era muito difícil de fazer, passamos à máscara de pestanas. Máscara de pestanas. Toda a gente usa máscara de pestanas. Nós hoje em dia usamos máscara de pestanas, todos os tipos. Eu uso a pestana postiças Black Drama da Maybelline, uso esta e somente esta porque sou fiel a esta. Esta faz aquilo que eu quero. E a pessoa aplica e continua a aplicar e estou com a mosca, sai mosca. E aplica, estou a ser agredida por uma mosca. E nós aplicamos máscara,
pestanas inferiores. É obrigatório, não é? Máscara nas pestanas inferiores é mais do que obrigatório. Antigamente nós não usávamos Black Brahmas, mas eu neste momento só tenho aqui esta. Então, nós antigamente o que é que fazíamos? Não tínhamos máscaras de volume, ou se tínhamos eram poucas, ou então éramos fãs de passar a rímel assim. As pestanas estão pretas, já está bom. Eu pelo menos passava assim. Achava que era assim que funcionava. E não punha rímel nas pestanas inferiores. Não. Isto era quando eu usava rímel. Depois temos o blush. Eu hoje em dia adoro a minha joia, que é este da Bourjois. Lindíssimo. Que é o número 10, eu já vos mostrei. E tem um cheirinho ótimo. E pincel, siga. Eu gosto de aplicar o blush com pincéis mais pequeninos, para não ficar uma coisa demasiadamente ajustada. E a vantagem deste blush é que ele não é muito pigmentado. Ou seja, inicialmente vamos cometer erros com este blush. Aqui deste lado eu encontrei um blush perdido velho, um cor-de-rosa muito forte. E é claro que vamos aplicar com um pincel de blush espetacular que vem na própria da embalagem. Tiramos aqui bastante, não é? Esperamos para tirar o excesso e vamos aplicar temos o blush aplicado. Eu em nível de cores não varia muito, mas realmente dá uma grande diferença. Para terminar a nossa maquilhagem espetacular, vamos passar ao batom. Eu hoje em dia gosto de batons ou batons mate. Vou utilizar este aqui, 909, da Kiko. Basicamente é um batom com um pouquinho de brilho, mas não demasiado brilho. Depois eu antigamente adorava glosses, coisas brilhantes, e para a representação dele tenho aqui o Lush Lip Vinyl da H&M, que eu acabei por comprar por engano. Não era este que eu queria na altura. Queria o mate, mas erros à parte. E aquilo que eu fazia quando não tinha um batom com cor, ou quando não tinha um gloss com cor, era basicamente pegar num batom normal, aplicar, com um papelinho tirar o excesso de batom e depois passar uma grande camada de gloss por cima. Era no mínimo horrível. Eu passava camadas e camadas e camadas. É este o resultado. Embora não haja muita diferença a nível de cores, porque eu sempre gostei de maquilhagem carregada para sair, existe sim uma grande diferença
no tipo de produto utilizado, na ordem de aplicação. E foi este o vídeo, espero que tenham gostado. Este vídeo é referente à maquilhagem de sair, a maquilhagem de noite. Maquilhagem de dia não vou fazer, pois eu, na altura a única maquilhagem que eu usaria durante o dia seria somente este lápis na parte inferior dos olhos. Façam o vosso like se gostaram, não deixem de comentar, subscrevam no canal. Até ao próximo vídeo. Beijinho!